Está no ar mais um Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje tenho a honra e prazer de receber Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Luiz? Tudo certo. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que o pessoal vai ver, né? Isso E mesmo. agradeço pelo convite mais uma vez. Nós, Estava sentindo falta. muito mais eu acredito. Chegamos ao capítulo 85 do livro, Daniel. 85. E este capítulo, qual o título dele e qual passagem? É uma frase de Paulo que ele se refere, não é? É, exatamente. Então, no capítulo 85, o título é Se aspiras a servir. E a passagem de Paulo é a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Bom, acho que a gente não pode tomar essa frase de maneira literal, não é? Tem bastante profundidade, né? Pois é. Emmanuel começa a análise desta frase de Paulo citando alguns exemplos de como o ser humano, como nós, muitas vezes impomos condições na tarefa de servir ao próximo, não é isso? Exatamente. Então ele coloca, né? Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas de socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. E todas essas condições que nós impomos para servir o próximo, seria isso, na verdade, o que Cristo nos ensinou? Exato, né? E ele vem, né? Se você realmente acordou para a cooperação com Jesus, devemos lembrar dessa afirmativa de Paulo, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Então acho que chegou a hora de nós explicarmos por o que se relaciona essa imposição de condições para servir ao próximo com esta frase de Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho. O que significa esta frase diante dessa imposição de condições? Afinal? Realmente, a gente conhece muitas pessoas, perguntam, vamos dar um exemplo aqui, né? Quem é Jesus na tua vida? Ah, Jesus é tudo para mim, eu, né, sigo, eu vejo, eu leio, né, é meu rei, e por aí vai. A gente realmente é muito bom, né, que as pessoas tenham já esse contato, que elas vão ao encontro de Jesus e procurem, né, e aí você fala, ótimo, que muito bom. E o que, de exemplo de Jesus, no caso servir, você tem seguido? A pessoa, olha, eu tenho muita dificuldade aqui, tenho muita dificuldade ali. Paulo, Emmanuel que disserta alguns exemplos práticos, né? Mas a gente pode encontrar inúmeros por aí. Na verdade, a gente às vezes tem a condição na mão, como ele falou, você tem humildes recursos materiais. Seja a possibilidade de pegar uma bicicleta e vir até aqui e ajudar. Isso já é um recurso que você tem, né? Você tem os braços e os pés e pode fazer alguma coisa. Você tem um conhecimento pequeno e pode fazer alguma coisa. Então a afirmativa de Paulo é nesse sentido. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E normalmente a gente associa contentar-me com o que tenho, ou dizer, com recursos materiais. Eu vou viver com o que eu tenho, eu vou me sentir satisfeito com o que eu tenho. O que eu tenho é suficiente para mim. Então se eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho qualquer coisa que eu tenho, é suficiente para mim. Perfeito, está correto nesse sentido. Mas viver como Jesus nos explicou e nos exemplificou é servir, né? Ele mesmo disse,
O Filho de Deus não veio para ser servido, o Filho de Deus veio para servir. Então ele deixou bem claro essa importante a tarefa que nós temos. Além de nos melhorarmos, também devemos servir com o que temos. E aí Paulo acrescenta isso: com o que tens, né? Então sirva com o que você tem. Não importa o tamanho, né? Por menor que seja, sirva, porque para Deus o que realmente importa, Ele é pleno, Ele é completo, Ele é infinito, não é relativo. Se formos pensar no tamanho do universo, nós seríamos nada, mas não é verdade. Deus é absoluto. Então para Ele o que importa é o sentido. Se aquilo que você tem, que você possui, você usa para servir, você já está agindo na tarefa de Jesus. O que importa é a intenção. É a intenção. Então, Daniel, agora partindo um pouco mais para a conclusão, mas é uma conclusão um tanto quanto profunda, não é? Vamos verificar como que Emmanuel disseta sobre todas essas considerações que ele faz e vamos tentar analisar o que isso significa? Sim. Eu vou ler aqui a conclusão, que é o último parágrafo desse capítulo. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Pois todo aquele que sente e age com Cristo, vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Aqui ele fala de novo, né? Melhorando a vida. Então, é importante a gente recordar, que falamos um pouquinho anteriormente, servir faz parte da vida, é importante. E aí ele fala, né, a respeito de servir aos outros e servir a ti mesmo no reino do Espírito. Por quê? Esse é o proveito. Qual o proveito real que nós podemos ter em servir, né? É servir aos outros, obviamente, vai servir para outro, para quem você está servindo. Mas para servir para nós, tem que ter a real intenção. Você estava nos nossos bastidores, você estava comentando sobre alguns projetos assistenciais que temos aqui na casa, sim, não é? Sim. Então você pode mecanicamente, por exemplo, vir aqui, carregar as cestas e levar, né? Por exemplo. Mas servir ao projeto é ir até aquela família, observar as pessoas que lá estão, quais são as ânsias, as expectativas, as necessidades, as carências, as alegrias, né? Os ensinamentos que elas podem nos passar e trocar isso verdadeiramente. Para isso, você tem que estar interiorizado nesse intuito e tem que chegar lá de coração aberto, de mente aberta, de braços abertos para trocar. O sábado legal também, como ele fala, alfabetizar aqui, nada mais é que isso. Então quer dizer, você pode vir aqui e servir, estar aqui com as crianças, mas recebê-las com um abraço, ouvir o que elas têm a dizer, receber o carinho e a alegria delas, devolver o carinho e a alegria para elas é outra coisa. Aí você está inserido, você está realmente servindo e servindo a si mesmo. É onde você tira o proveito. E aí, que na codificação de Kardec ele traz, né, que o que realmente importa é a nossa intenção. E estava pensando, como a intenção pode servir, servir ou servir não, ela pode encaixar aqui nessa questão de servir. Porque se eu já estou servindo, eu já estou fazendo. Mas ele fala, o que realmente importa é a intenção. Então é servir, estar intencionado verdadeiramente a servir. E aí sim você vai ter proveito a si mesmo, no reino do Espírito, como ele falou. Onde você realmente adquire os tesouros eternos, né? Como Jesus nos Os tesouros do Espírito. Os tesouros do Espírito, no reino do Espírito. Servindo a si mesmo. Também. Então, Daniel, fazendo aqui agora uma correlação com o título, né? Se aspiras a servir. Se aspiramos a servir, vamos vir de coração aberto, vamos vir com a real intenção e vamos fazer o que pudermos. E vamos servir incondicionalmente. Incondicionalmente.
de acordo com a nossa condição atual, que nós podemos fazer. Em todos os momentos. Em um trabalho, em seu ambiente de trabalho, na sua casa, com os amigos, em um momento de confraternização. Todos os momentos a gente pode estar lá e pode estar trocando, servindo, um momento de consolo, um momento de palavra, um momento de alegria. A gente sempre pode estar trocando, né, com as pessoas. Muito importante. Muito obrigado por ter comparecido, Daniel. Espero contar contigo em programas vindouros, não tão distantes assim. Sim. Vamos marcar novamente em breve, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Este foi mais um Mensagens de Luz. Até a próxima semana.